Boa noite. Hoje não é terça-feira, porém, nós, a partir dessa semana, vamos fazer o estudo nas segundas-feiras, mantendo o mesmo horário das 19 horas. Então, quem não puder acompanhar no dia do estudo, ele sempre estará disponível também no meu canal do YouTube. Na sequência, normalmente uns 2, 3 dias depois já vocês encontram a mesma aula lá no YouTube. Se quiserem acompanhar por lá e se quiserem também deixar o retorno de vocês a respeito de como foi o estudo, se vocês estão gostando, alguma curiosidade a respeito das meditações que normalmente acontecem no final do estudo, como vocês estão aproveitando. É sempre bom para quem conduz ter esse feedback. E hoje, então, nós vamos dar continuidade ao capítulo iniciado na semana passada. Nós estávamos falando a respeito do belo como medicina perfeita. Boa noite, Tereza. Então, vamos lá. Hoje a gente provavelmente encerra esse capítulo. E nós vamos partir de um subtítulo que se chama Metáfora da cura. A cura é um processo variado e misterioso. Se gera no profundo do nosso ser e tem uma sua vida própria. É difícil dizer com exatidão onde e como a cura começa e em que maneira ela se explica. Não podemos desestruturar e depois descrever pedaço por pedaço. O melhor modo para compreender a cura e as suas características é talvez o estudo dos símbolos com os quais estamos habituados a descrevê-la. Eis os mais frequentes que notei no meu trabalho. E aí ele diz, antes de mais nada, a ferida que cicatriza. Todos temos feridas produzidas por eventos da vida. Às vezes, justo por pessoas que nos são mais caras. O símbolo da ferida descreve a laceração que nós sofremos, a gravidade e o impedimento que derivam dessa ferida, a violência que sentimos por ter sofrido e o desconforto que deriva de tudo isso. A própria capacidade do organismo de curar os seus tecidos nos lembra que até mesmo das feridas emocionais e espirituais nós podemos nos curar. Com frequência, nós escutamos falar de desarmonia, como a desarmonia dos sons ou das cores, ou um comitê onde cada um tem uma ideia diferente, ou uma família onde todos brigam. Nos sentimos fora do lugar, estilhaçados, desorganizados, desordenados. A cura, neste caso, é a harmonia, como os sons entonados de um acorde. Então, ele está usando algumas palavras como símbolo para caracterizar o que seria a cura. Então, primeiro ele falou da ferida que cicatriza, depois ele falou da desarmonia, e agora ele vai falar do conflito. O conflito é a consequência extrema da desarmonia. Não somente os vários elementos
que nos compõem desafinam entre eles ou com o externo, mas estão em guerra aberta e, portanto, nós nos sentimos atormentados e em pedaços. O conflito requer com frequência um enorme dispêndio de energia para poder limitar os danos. E o que tem de mais desejável senão a paz? E agora ele vai falar do vazio, uma outra palavra que ele está usando para descrever o processo de cura. Existe também o vazio. Nós nos sentimos vazios de projetos e de esperanças, sem estímulos, sem ideias. O vazio é uma categoria moderna que requer da mente as periferias sem árvores, ou uma sala onde não tem nada dentro, exceto solidão e alienação. É a perda de tudo aquilo que tem valor. Com frequência, ele é sentido também como uma falta ou uma nostalgia dilacerante de um lugar ou de alguém. Nós nos curamos somente com a plenitude de significado e com a riqueza interior. Olha que importante isso. Vou ler de novo. Nós nos curamos, ou a cura acontece, somente com a plenitude de significado e a riqueza interior. Então, o contrário do vazio. Quando nós nos sentimos vazios, por quê? Vazios de quê? O que está faltando na nossa vida para que nós possamos nos sentir plenos? Plenos de sentido, plenos de alegria, de sonhos, de esperança. E isso é muito individual. Cada um sabe aquilo que lhe preenche. Porém, muitas vezes as pessoas não sabem. E quando a gente trabalha com o autoconhecimento, a gente percebe que muitas vezes, quando fazemos algumas perguntas para os nossos pacientes ou mesmo num grupo de trabalho, às vezes vem perguntas que aparentemente são simples, mas que as pessoas nunca pararam para pensar a respeito daquilo. O que preenche a minha vida de significado? E isso é autoconhecimento, porque para mim pode ser algo, para você que está me assistindo, pode ser alguma outra coisa. Não existe certo e errado, existe aquilo que é importante para cada um de nós, porém é um motivo de cura. Eu só vou curar quando eu sentir que eu tenho uma vida cheia de significado e de riqueza interior. E eu que preciso ir atrás de descobrir aquilo que me preenche. Agora ele vai falar do caos. O caos é confusão. Nada está no seu lugar e nós nos sentimos desorientados, sem qualquer ponto de referência, prisioneiros da angústia e da perdição. Perdemos de vista a direção certa da nossa vida. A estrada certa se perdeu. Com frequência, a desordem caminha lado a lado com a obscuridade. Todas as duas são um não saber. A ordem, o cosmos, é quando cada parte do todo está no seu lugar, livre para ser aquilo que é destinado a ser. Então, aqui a palavra para a qual ele deu importância foi cosmos, né? Cosmos como ordem, quando cada parte do todo está no seu lugar.
livre para ser aquilo a que veio destinada de ser. Falando agora do peso. O peso é um outro modo de descrever o desconforto. Tudo está muito pesado. Portanto, tudo está como se estivesse atolado, bloqueado. Ou nos parece difícil e trabalhoso. Levantar uma folha de papel é como levantar um baú. Dar poucos passos é avançar como em certos sonhos em um pântano lamacento, com enorme dificuldade e fadiga. A cura neste caso é dada pela graça e pela leveza. Tudo acontece sem esforço. Então, em contraponto à palavra peso, ele está usando a graça e a leveza. Depois existem também o exílio e a perda de si. Estar longe de casa, portanto, em um ambiente que nos é estranho. Nos perdemos na multiplicidade da vida. Nos esquecemos de quem somos de verdade. Vagamos para longe e perdemos o fio que nos reconecta à nossa casa. E não sabemos mais como fazer para tornar. Naturalmente, a cura consiste justamente no encontrar a estrada que nos reconduz a nós mesmos. Tornar daquilo que não é essencial ao essencial. A cura está no reencontrar o caminho de casa. E aí me faz pensar em quando eu morei fora do país e quantas vezes eu me senti realmente desconectada das minhas raízes. Apesar de estar num país lindo, morando na Itália, morando em Florença, muitas vezes eu me senti completamente sem raiz, como se tivessem me arrancado e eu me sentia fora do lugar. Eu entrei num processo, depois de um ano e alguns meses que eu estava morando fora do país, eu entrei num processo depressivo e eu não sabia que eu estava entrando em depressão, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Mas eu me sentia completamente fora do lugar. Parecia que nada daquilo me preenchia, parecia que nada em mim estava de acordo com aquela vida e com aquele lugar. E eu precisei voltar para o Brasil e me reconectar comigo, com as minhas raízes e fortalecer as minhas raízes. E foi quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento lá atrás, bem jovem. Depois voltei à Itália outras vezes e aquele sentimento tinha passado. Mas quantas vezes a gente pode se sentir fora de lugar, mesmo no nosso país, mesmo na nossa casa? Então são processos que acontecem em momentos em que a gente precisa reestruturar a nossa base, fortalecer as nossas raízes, voltar para a nossa casa, que somos nós, né? O nosso corpo é a nossa casa, com tudo que esse corpo pode nos proporcionar. E não nos esqueçamos do emaranhado, que é outra palavra que ele usa para falar de cura. Nos sentimos inosados em maneira desordenada e confusa, emaranhados sem poder fazer nada, prisioneiros da nossa complexidade e das nossas contradições. Existem nesta metáfora todos os esforços que fazemos para sair do nosso problema. Quanto mais nos esforçamos,
mais a meada se enosa e o nervosismo aumenta. Curar é desfazer essa meada enosada, até que o fio esteja completamente desenosado. Às vezes a gente fala, né, eu lembro de algumas vivências em que se trabalha de maneira sistêmica, na constelação familiar, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com antepassados, muitas vezes é usada essa palavra, o emaranhado, quando nós estamos envoltos num emaranhado de um campo familiar que a gente não conhece. Então, muitas vezes, nesse processo de cura, é preciso a gente também voltar no nosso transgeracional para tentar desfazer esse emaranhado que ficou lá atrás com os nossos antepassados e nós viemos repetindo padrões. Enfim, a morte, que é a palavra que ele vai usar agora, é o desconforto levado às suas extremas consequências. É o estado no qual não tem mais esperança, no qual cada possibilidade termina. A morte é curada somente pelo renascimento, uma retomada da vida sobre bases totalmente novas. E o renascimento é sentido como um triunfo, um milagre, no qual parecia impossível esperar, mas que, apesar de tudo, aconteceu. Depois do domínio da tristeza e da apatia, é um acesso de vitalidade e de alegria. Estas metáforas são modos recorrentes de descrever a cura, sobretudo aquela produzida pela beleza. Nas entrevistas que fiz, diz o autor do livro, antes ou depois, eu as encontrei todas. Sim, a beleza tem o poder de derreter a meada dos nossos sentimentos, de nos fazer voltar a ser nós mesmos, de curar as nossas feridas. Peguemos um exemplo simples. Marilu, uma paciente do Piero, Marilu é uma professora e recorda, entre as suas várias experiências de beleza, uma manhã de inverno em que começou a nevar. Aí a fala da Marilu. Eu estava angustiada por conta de várias preocupações, sobretudo por problemas econômicos e administrativos. A um certo ponto, começou a nevar. Pela janela, eu via a neve cair silenciosa sobre os campos, as árvores, as colinas à distância. O espetáculo da neve me tirou daquele estado de ansiedade. Naquele momento, eu senti a natureza como uma minha companheira. O silêncio e a brancura da paisagem me comoveram. E em poucos minutos, o meu estado emocional mudou. Uma outra mulher, chamada Giovanna, tinha sofrido graves abusos. Em um momento difícil da sua vida, ela estava repensando as injustiças e os maus tratos aos quais tinha sido submetida. Mesmo não sendo uma pessoa religiosa, ela entrou em uma igreja para ter um momento de silêncio. E ela relata: logo eu fui me chegou como um golpe positivo a beleza da simplicidade daquela igreja franciscana.
eu vi um vitrô de uma belíssima cor azul, através do qual passava a luz do sol. Me bastou aquilo para me sentir renascida. Imediatamente eu fui convencida de que existe alguém ou alguma coisa que cuida de mim, que toma conta de mim. É bonito isso, né? Esse momento de grande beleza em que essa mulher entrou numa igreja, mesmo não sendo uma pessoa religiosa, numa igreja simples, uma igreja franciscana, e a partir de um vitrô azulado, pelo qual entrava uma luz, ela se sentiu amparada por algo ou alguém maior do que ela. Uma experiência de plenitude, de beleza, de amparo. Às vezes nós temos os nossos rituais. Existe um pedacinho de uma música, um poeta, um lugar, um livro ao qual, como guerreiros feridos, depois das batalhas cotidianas, nós retornamos. Porque é ali que está o belo que tem o poder de curar as nossas feridas. Esther, uma jovem mulher no início da sua carreira, volta de tanto em tanto defronte dos quadros de Van Gogh. E ela diz o seguinte: olhar para esses quadros me deixa dentro alguma coisa que continua também depois e que me transforma. Os quadros de Van Gogh são muito frequentemente angustiantes, porém, olhá-los me dá um efeito de me levantar o humor, me tirar daquela angústia. Por exemplo, o quadro chamado A Igreja de Ouvers, do qual eu tenho na minha parede pendurada uma reprodução, tem o efeito de me trazer leveza, de me trazer amparo. Eu teria podido pintá-lo eu mesma, no sentido de que os sentimentos que esse quadro expressa são tão meus e eu ali me reconheço. E é isso que me faz sentir melhor. Será que vocês que estão me escutando, vocês têm esse pequeno ritual? Talvez escutar um pedaço de uma música, fazer uma leitura, fazer uma oração, se dirigir a algo quando vocês se sentem feridos, necessitados. Então ele fala, né, da importância de nós termos os nossos rituais, que também são individuais. Cada um de nós pode ter algo ao qual recorre naqueles momentos em que se sente cansado, ferido, triste, abatido. Algo que nos reconecta com aquilo em que a gente acredita. Essa mulher citou esse quadro de Van Gogh, mas pode ser olhar para a natureza, olhar para o horizonte, olhar para o céu, escutar uma música, fazer uma oração. O belo é a medicina perfeita, é o remédio perfeito. Não produz danos colaterais e o seu efeito é duradouro no tempo. O alívio que nos traz não nos deixa tontos e não nos diminui de modo algum. Aliás, nos faz sentir ainda mais lúcidos e fortes. Portanto, nos põe para cima no lugar de nos abaixar. O nosso nível de consciência, ele sobe. E a beleza não pode ser monopolizada por uma multinacional farmacêutica.
Ninguém pode pedir a patente da beleza. A beleza está aí, a nosso dispor. A natureza está aí. Tantas coisas estão aí para serem degustadas, das quais nós podemos usufruir e que não custa nada. E para adotar a beleza, não precisamos nem mesmo de uma receita. É só necessário que a gente busque isso, que a gente entre no campo da beleza, que a gente se permita colocar um dedinho para entrar nesse campo. E vou compartilhar com vocês, antes de entrar um pouquinho só no próximo capítulo, que nesse domingo, agora, eu tive uma surpresa muito gostosa. Uma pessoa que fez algumas sessões comigo para tratar um sintoma específico me mandou um videozinho, eu perguntei como ela estava, e aí nós começamos a conversar. E ela me disse que começou a acompanhar o estudo do livro, não aqui, no dia em que eu faço esse estudo com vocês aqui ao vivo, mas acompanhando pelo YouTube quando ela pode. Aí no início ela começou assistindo alguns pedacinhos e agora ela está assistindo a aula toda. E ela me relatou o quanto foi coincidente o fato de ela perceber que ela precisava buscar mais beleza na própria vida. O quanto isso estava conectado com o sintoma que ela desenvolveu e como foi para ela interessante o fato disso ter vindo através de mim. Então, por que eu estou compartilhando com vocês? Porque isso foi tão interessante para ela quanto foi para mim. Porque eu comecei esse estudo do livro, porque esse livro eu tinha lido há bastante tempo atrás. Eu acho que há uns 10 anos atrás, mais ou menos. E naquele momento, isso aqui me deu um grande estímulo de vida. Tanto que quando eu dei aula na Unipaz, posteriormente, o seminário que eu ministrava era sobre beleza. E eu usei muito esse livro. E eu procurei levar isso para a vida das pessoas. E eu precisava relembrar tudo isso. Eu gostei tanto desse livro que na época, inclusive, eu cheguei a escrever para o autor, perguntando se eu poderia traduzi-lo para o português. Como eu não tive resposta, deixei por isso mesmo. Mas a oportunidade de poder ler esse livro, que só tem em italiano, para vocês, para quem tem interesse, fazer essa tradução aqui ao vivo com vocês, e quem sabe conseguir plantar essa sementinha na vida de vocês, para mim é muito importante. Então, quando essa pessoa me contou, me relatou que foi muito sincrônico isso tudo acontecendo na vida dela, eu fiquei muito feliz, gente. Sabe, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas aquela sensação de que aquilo que a gente veio fazer aqui nessa vida, que também é individual, cada um de nós, ou já sabe ou está buscando, provavelmente descobrir o que veio aqui, e isso muda completamente o sentido da nossa vida quando a gente busca esse algo mais, mas afinal de contas eu vim para cá fazer o quê? O que eu posso fazer para melhorar a vida dos outros, daqueles que me cercam? Que sejam uma ou duas pessoas, já está valendo. Então, quando eu tive esse relato, para mim já está valendo o estudo do livro, porque houve momentos em que eu estava aqui lendo sozinha, ou com uma pessoa, ou com duas pessoas. Então, assim, para mim não importa. Eu estou aqui falando para quem quiser escutar e para quem quiser usar esse conhecimento para a sua vida. Porque talvez as pessoas não deem tanto valor para a beleza, mas
não é de qualquer beleza que a gente está falando aqui. A gente está falando de gestos, um sorriso, gratidão, gentileza, amizade, amor, natureza, música de qualidade, arte de qualidade, aquilo que toca os nossos sentimentos. E tudo isso é sim muito curador. Viver a vida no automático, no piloto automático, sem olhar para os lados, nos adoece. Então que a gente possa começar a dar mais valor para esses momentos. Quando a gente está com um amigo que a gente gosta muito, como hoje à tarde, eu estava com uma pessoa muito querida, pude tomar um café com ela, receber um abraço gostoso, sentir o cheirinho gostoso dela, né? Então, como é bom a gente poder desfrutar desses momentos e sentir esses momentos, degustar esses momentos, para que esses momentos façam parte do nosso arquivo emocional de memórias. E entramos no capítulo 9, que fala do poder da arte. Eu vou só iniciar esse capítulo, ele vai contar uma historinha, e na semana que vem a gente dá continuidade. E o capítulo começa assim: a estátua, ele conseguiu fazê-la realmente bem. Ele nunca tinha feito uma estátua assim tão bela. Ela era de marfim e retratava uma jovem mulher, que de tão perfeita parecia respirar e se mover. Ela parecia viva. E de fato, ele tinha se apaixonado por aquela estátua, como se ela fosse uma mulher de verdade. De uma forma como ele nunca antes tinha se apaixonado. Porque para ele, as mulheres, ele sempre tinha olhado para elas de uma forma assim meio com uma certa suspeita. Mas essa mulher, ela era incomparável. Como a uma mulher de verdade, ele lhe oferecia conchas, flores, amor e lágrimas. Vestia essa estátua com roupas preciosas, belas, e depois a desvestia, porque nua ela era ainda mais bela. Falava com ela, a abraçava, mas ela não se movia. Porque realmente ela era simplesmente uma estátua. Ele se chamava Pigmalião. Na história de Ovídio, que representa um mito, Pigmalião, além de ser um escultor muito bravo, era também um rei. Porém, apesar de todo o seu talento e todo o seu poder, ele não sabia mais o que fazer para ter correspondido o seu amor. Ele estava enlouquecendo. Tinha criado uma beleza sublime em forma de mulher. Porém, essa beleza era muda. Ao final, Pigmalião decidiu pedir ajuda à deusa Vênus, a deusa do amor. Foi no templo de Vênus e ofereceu a ela um sacrifício, fazendo arder o fogo em seu altar. E viu que uma língua de fogo palpitou 3 vezes. E ele disse: bom sinal, isso quer dizer que Vênus me escutou. Chegando em casa, correu até a sua amada. A estátua estava sempre ali, esperando, fiel, porém imóvel.
Porém, tocando a sua pele imaculada, Pigmalião notou que alguma coisa tinha mudado. O marfim parecia diferente. A estátua não estava mais rígida, mas começava a ficar molinha, como a cera quando exposta ao sol. O apaixonado tocou com a mão o seu sonho. A sua criação começou a se mover, olhar ao redor, falar com ele e fazer perguntas. Se sentia um pouco fora do lugar, não sabia bem quem ela era, porém estava viva, pulsante. Seu nome é Galatea. Agora, uma mulher de verdade que corresponde o seu amor. O mito de Pigmalião nos lembra que o ato da criação é difundido por Eros. Nunca é neutro, nunca é impessoal, é íntimo, nunca é frio, é apaixonado. Quem cria se apaixona, certo? Podem ter 1000 interferências, a mente crítica, um sentimento de inferioridade, um intelectualismo abstrato, as expectativas dos outros. Porém, na sua essência, o ato criativo é um ato de amor. Um amor cheio de fogo. Shelley, a Mary Shelley, que criou Frankenstein, Shelley o compara às brasas que se reacendem quando sopra o vento. Compara o ato criativo, né? Portanto, a criatividade incendeia a paixão, nos faz sentir vivos e vitais, nos faz sentir que está acontecendo alguma coisa que, se não acontecesse, seria uma tragédia. Nos sentiremos tristes e doentes. O psicólogo americano Abraham Maslow uma vez fez uma lista de todas as características da pessoa sadia. Força e confiança em si mesma. Por exemplo, expressividade, capacidade de se sentir bem diante daquilo que parece irracional. Abertura ao belo, espontaneidade, ausência ou quase de inibições e defesas, capacidade de esquecer de si mesma, inocência e por aí vai. Depois ele fez uma outra lista, todas as características da pessoa criativa. E ao final ele se deu conta que as duas listas eram praticamente iguais. Tudo isso se pode compreender melhor se aceitamos um fato fundamental. O nosso eu é, por sua própria natureza, criativo. É cheio de vontade de viver, de brincar, de improvisar, de se expressar, como uma criança. Que depois várias circunstâncias da vida nos fazem mudar de ideia, ou seja, nos tornemos passivos, inertes, apagados, é um outro discurso. Nós nos tornamos rígidos, temerosos de nos expressarmos, até mesmo de ter novas ideias, de sair do terreno conhecido, criar o novo, porque poderemos pagar um mico, quebrar a cara. Então é melhor nos refugiarmos no conformismo, porque dessa forma nos sentimos mais seguros, estaremos menos à vista.
Na vida de cada um de nós, existiu alguém que, talvez com as mais santas motivações, mas que acabou de um jeito ou de outro nos desencorajando na nossa liberdade expressiva. Talvez um familiar, um amigo, um professor. Essa pessoa ou pessoas, depois nós acabamos incorporando como uma voz interna que nos inibe. Aos meus clientes, diz o autor do livro, eu peço que visualizem um personagem imaginário que cria obstáculos para a expressão deles. E aí eis que o que vem à tona é um juiz severo e carrancudo, ou um snob para o qual nunca nada tá bom, ou um antipático que critica somente por criticar, um temeroso que aconselha a eles de não se exporem muito, porque não se sabe, né, o que pode acontecer, ou mesmo um burguês pequeno, tão pequeno, que prefere se manter nos limites da prudência, ou ainda um pragmático zombador, que diz: poesia não serve para pagar o aluguel. Com estes personagens é necessário que nós façamos as contas. Se nós conseguimos realmente nos expressar, muitas coisas mudam. A energia psíquica circula mais livremente. Entramos mais em contato com as nossas emoções e com aquilo que realmente conta de verdade para nós. Nos tornamos mais expressivos e descobrimos: também eu tenho alguma coisa para dizer. Não se trata somente de pintar, colocar algumas cores numa folha de papel, ou de escrever uma estrofe de uma poesia, de uma música. Aqui, diz o autor, se reorganiza uma inteira personalidade. E aqui eu vou parar, porque na próxima semana a gente recomeça daqui, mas é interessante que a gente se dê conta, é importante que a gente se dê conta do quanto a expressividade estrutura a nossa personalidade. Então, não é necessário que nós nos tornemos artistas, que a gente de repente decida ser um artista, fazer sucesso pintando, cantando. Não é isso. A gente está falando de qualquer forma em que nós possamos colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções para fora. Seja fazendo comida, criando alguma coisa na cozinha, seja cuidando do jardim, seja cantando, escrevendo um conto, uma poesia, montando porta-retratos, álbuns de fotos. Não importa. Algo que a gente possa fazer de criativo que nos preencha. É uma forma de nós reestruturarmos a nossa personalidade, de nós termos contato com os nossos sentimentos. E por isso a arte é tão importante, porque através da arte nós conseguimos fazer contato com aquilo que sentimos. Então, agora eu vou convidar vocês que estão aí para fecharem os olhos
para que a gente possa criar com a nossa mente algo de bom para esse final de tarde, porque a nossa mente é extremamente criativa. Então, através da nossa imaginação, nós podemos criar aquilo que a gente quiser. E eu vou convidar vocês então para se sentarem de uma forma bem confortável, aí onde vocês estão, na cadeira, na poltrona ou na cama, que vocês consigam se colocar numa postura de relaxamento. E por 3 vezes, procure respirar de forma mais profunda, trazendo ar lá do seu abdômen e percebendo o caminho que o ar faz, subindo do abdômen até o alto do peito. E aí você segura um pouquinho o ar e depois solta devagarzinho, percebendo o movimento contrário, o ar esvaziando a partir do alto do peito em direção ao abdômen. E que você possa fazer essa respiração da forma mais lenta que conseguir, inspirando talvez em 4 tempos, retendo o ar também em 4 tempos e depois soltando o ar em 6, 7 ou até 8 tempos. E você vai fazendo contato com o seu mundo interno, com a sua respiração, com o ar que entra pelas narinas, sentindo esse contato tátil do ar que entra, do ar que sai, observando as sensações do seu corpo, buscando relaxar, buscando se soltar. E a partir de agora eu vou pedir que você traga à sua tela mental a imagem do sol. Um sol pleno, brilhante, enorme. E que você se visualize sentada, talvez em posição de lótus ou numa posição que seja confortável, mas você se visualiza sentada, pode ser na areia da praia, pode ser num campo florido, onde você quiser, mas você se visualiza sentada de frente para esse sol, um sol lindo, resplandecente, e você se conecta através do centro da sua testa com essa radiante esfera dourada, como se você pudesse criar uma ponte de luz entre a sua testa, ali onde fica o terceiro olho. Desse ponto entre as sobrancelhas, você visualiza uma ponte de luz até chegar nesse sol. E você sente essa energia que toca a sua fronte. Você sente o calor dessa esfera dourada sobre a sua fronte. E a partir desse ponto, você vai sentindo o calor aquecendo todo o seu corpo. Você vai sentindo os raios solares, como se fossem centenas
de fios dourados, luminosos, fios feitos da mais pura luz. Esses fios vão tocando todo o seu corpo e você vai sentindo o calor descendo pela cabeça, descendo pelo seu pescoço, como se fosse um banho de luz dourado que vem desse sol à sua frente, e você percebe os seus ombros sendo aquecidos. E se você estiver com alguma dor nesse momento, em algum ponto, coloque a sua atenção sobre esse feixe de luz e esse ponto, trazendo essa chuva luminosa talvez para suas costas, para os seus ombros, para os seus braços. Vai aquecendo todo o seu corpo, descendo pelos ombros e braços, mas levando uma atenção especial para algum ponto que esteja dolorido. Vá aquecendo o seu peito, o seu abdômen, vá sentindo que esses raios atravessam o seu corpo e vão banhando também as suas costas, descendo em direção aos seus quadris, às suas coxas, joelhos, panturrilhas, pés. Você se percebe completamente banhada de luz por centenas, milhares de feixes dourados, luminosos, seu corpo todo dourado. E agora você começa a pegar esses fios e com eles você vai tecendo um manto da forma que você quiser, talvez como se tivesse agulhas de tricô ou de crochê, ou com as suas mãos mesmo. Você vai pegando esses fios e tecendo com eles um manto, um lindo manto dourado, o mais belo manto que você puder visualizar nesse momento. Vá construindo esse manto desde lá de cima. Você vai fazendo a gola e agora você vai descendo com esse manto. E você o percebe agora totalmente pronto, feito. E você envolve o seu corpo com esse manto. Você veste esse manto de luz do sol e você sente esta gola do manto envolvendo o seu pescoço, envolvendo as suas costas, seus ombros. Você se sente envolvida por esse manto de luz do sol. É um manto belo, luminoso e radiante. Esse manto envolve completamente você. E nesse momento, se percebendo envolvida pelo sol, pela energia do sol e por esse manto dourado, você se percebe como a rainha da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida. E você diz para si mesma: eu sou uma rainha e eu me permito brilhar no meu reino. Eu sou uma rainha e eu me permito brilhar no meu reino. Eu sou uma rainha e eu me permito brilhar
no meu reino. E só percebe qual é o efeito que essa frase tem sobre você. O quanto você tem se permitido brilhar no seu reino, ser luz, ser calor. Para você mesma, em primeiro lugar. E procure exercitar nessa semana. Você pode fazer sozinha essa mesma visualização. Fechar seus olhos e em 5 minutinhos se transportar para um lugar bonito em meio à natureza e se colocar diante do sol e pedir que o sol envolva o seu corpo em luz, em calor, em energia, em harmonia, em sonhos. E você visualiza esses fios e vai tecendo o seu manto. E depois você veste esse manto de energia, de luz, de calor. E sente que você pode e deve ser a rainha para brilhar no seu reino, na sua vida. Tome uma inspiração bem profunda, absorva esse momento de luz, de expansão. E preenchida por essa energia do sol, por esse calor do astro-rei, devagarzinho você vai voltando para o aqui, para o agora, voltando para esse espaço onde você se encontra na sua casa, se sentindo talvez mais aquecida, mais envolvida, se sentindo melhor com você mesma. E desfrute, porque quando nós criamos uma sensação boa através das nossas visualizações, todo o nosso corpo ressente. Todo o nosso corpo entra num estado de bem-estar que pode durar até 5 horas. E nós mesmos podemos fazer isso por nós. Então espero que vocês tenham aproveitado esse estudo de hoje. Agradeço pela presença. E na próxima segunda-feira estaremos novamente aqui para dar continuidade. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e nos vemos na próxima segunda. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.